Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre fraturas no quadril em idosos. Quem tira as nossas dúvidas é o médico ortopedista, Dr. Gustavo Tadeu Sanches. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Nós estamos no ar hoje para falar sobre esse assunto que é tão importante e que amedronta famílias inteiras, né? Que são as fraturas nos idosos. E aí tem a fratura do quadril também, né? Como será que a gente pode evitar? Como é que é mais fácil viver a vida de forma que a pessoa possa caminhar, né? Então andar, fazer suas atividades sem sofrer uma fratura, né? Havendo uma fratura, quais são os tratamentos? Sempre precisa fazer cirurgia? Uma família deve estar integrada aí durante esse tratamento. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que chama muita atenção, todo mundo quer evitar, todas as famílias querem evitar as fraturas nos idosos. Então participe pelo 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor. O tema de hoje já está lá. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou mande sua mensagem particular. Você pode curtir e compartilhar a minha página no Facebook também, facebook.com/Denise Luque, do jeitinho que está escrito na sua tela. Corre lá, mandem mensagens, eu respondo todas as mensagens, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo a todas as mensagens. E o mais importante, saibam que eu leio todas as mensagens e as sugestões de temas de vocês também. Vou anotando tudo para a gente poder trazer o especialista para falar sobre o assunto que você quer ver aqui no Consulta ao Doutor. Hoje a gente fala com o Dr. Gustavo Tadeu Sanches, que é médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado, um prazer, boa tarde a todos. A gente já sabe que esse é um tema muito importante, porque, como eu falei, as famílias querem sempre evitar que os idosos se machuquem, né? Então, que sofram essas quedas que geram as fraturas, enfim, já a gente vai falar o quanto disso tem de osteoporose, então como que se pode fazer um tratamento preventivo ou, de repente, uma queda mais agressiva e mesmo que a pessoa está com os ossos saudáveis, isso pode favorecer as fraturas no quadril, que é o nosso tema hoje aqui, né? Lógico que a gente vai acabar falando sobre outras fraturas também, cirurgia, tudo isso é algo que todo mundo quer evitar, na verdade. Já você explica pra gente sobre esse assunto. Agora, só aproveitando esse gancho, doutor, tá mais prevenido quem pratica atividade física, as pessoas que são mais ativas, ou fraturas são um capítulo à parte? Não, com certeza está mais prevenido, sim. A fratura no quadril no idoso está muito relacionada com a osteoporose, como a gente comentou no começo do programa. E essa prevenção ela pode ser feita com uma das formas através de exercícios físicos, através de uma atividade mais dinâmica, né? Então, com certeza. E essa história dos grupos, isso é muito legal, né? Porque você acaba trocando as experiências ali também, né? Eventualmente você tem alguém que, a dona Janete mesmo comentou de alguma cirurgia que ela fez, então eventualmente você encontra alguém que passou pela mesma cirurgia e aí existe uma troca também de experiência, né? Tem toda uma questão até de confiança, né? Um paciente que passa por algum problema, uma fratura, por exemplo, natural, ele perdeu um pouco da confiança que ele tinha, da independência que ele tinha e talvez o convívio não só com familiares, como outros pacientes, possa trazer um benefício para ele, um encorajamento, alguma coisa assim que traga para ele de volta à atividade, a uma vida socialmente mais ativa, né? Perfeito. As mulheres estão mais sujeitas às fraturas, doutor? Especialmente a de quadril ou qualquer outra fratura que possa acometer uma mulher idosa? Por que eu estou perguntando isso? A mulher tem uma perda óssea, né, antes, por causa dos hormônios. Queria que você explicasse um pouquinho. Claro. Quando a gente fala em fratura no quadril do idoso, a gente está automaticamente relacionando com a fratura da osteoporose, né? E a mulher, ela acaba sendo mais sujeita à osteoporose. Ela, mais que o homem, ela perde mais uma densidade, uma quantidade de osso maior do que o homem durante a sua vida. E, por consequência, ela acaba tendo mais fraturas quando ela chega à idade idosa. Até mesmo, principalmente depois da menopausa, né? A partir do momento que a mulher ela entra na menopausa,
o hormônio da mulher, ele é um dos principais fatores protetores também. E a hora que ele tem esse nível em queda, ela acaba tendo um metabolismo no osso, uma alteração. Então a gente começa a ter uma perda óssea maior. Isso ocorre no homem, mas ocorre principalmente na mulher. Tá? Tem algumas características bem definidas, bem claras em relação ao tipo se a mulher ela é branca, se a mulher é negra, asiática. Isso aí também influi bastante. Mulher que repõe hormônios, que tem indicação para isso, que faz o acompanhamento com o médico, acaba se protegendo por mais tempo? Então, isso aí é uma questão um pouquinho mais delicada. Tá. A reposição hormonal, pensando no ponto de vista ósseo, ele nos parece algo bem atrativo. Tá. Então, poderia proteger ou pelo menos reduzir essa perda óssea. No entanto, ela está relacionada com outras coisas, inclusive tem até um trabalho famoso que associou até câncer, né, de mama. Então, a gente precisa... Não é uma questão tão simples, isso aí é bem abordado pela equipe da ginecologia. Então, a gente não pode, ainda não está numa área tão atualizada para a gente pensando apenas na reposição óssea. Tem fatores mais importantes que vêm primeiro, que a gente precisa prestar atenção. Por isso que eu falei, tem que ser recomendado, o paciente tem que querer fazer, porque eu já entrevistei vários especialistas dessa área da ginecologia, e eles dizem que se o paciente tiver medo, não repõe. Porque se achar que é isso que vai provocar uma doença como câncer, por exemplo, já não repõe, porque o medo já é algo que faz com que a pessoa saia da lista da reposição hormonal. Então, é algo que você precisa realmente estar dentro de pré-requisitos para se fazer agora. A gente sabe que ao longo da vida, quem pratica atividade física acaba tendo vantagens, né? Para a osteoporose também. E aí, é toda a atividade física ou é a musculação que fortalece os ossos? Então, se a gente conversar um pouco sobre como que é o metabolismo ósseo durante toda a vida, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, a gente ganha massa óssea até os 30, ou mais ou menos os 30 anos de idade. Então, a partir dos 30 anos, a gente para de ganhar osso. É o nosso estoque máximo. E dos 30 até os 50, 55 anos, que geralmente é uma idade da menopausa, a gente tem uma massa basicamente constante de osso. E a partir dessa idade, a gente começa a ter uma perda dessa massa óssea. O paciente que ele já tem uma atividade física desde o começo, inclusive durante aquele período de ganho de massa óssea, ele consegue fazer uma poupança óssea maior. Então, ele tem mais reserva de osso. Tá? Além disso, tem outras doenças que também podem atrapalhar nisso. Mas vamos pensar sem um paciente sem doença. Então, o paciente que tem uma atividade física, ele parte de uma reserva maior de osso. Quando você para de ganhar esse osso, o paciente que continua fazendo essa atividade física, ele começa a ter uma manutenção maior até chegar na menopausa. E quando chega na menopausa, ele também consegue diminuir a velocidade dessa perda, tá? Então, o exercício está bem indicado em toda a sua fase. Quando a gente fala de musculação, por que ela é tão boa, principalmente no idoso? O impacto, a gravidade que a gente tem agindo sobre nossos corpos, ela ajuda nessa manutenção do osso. Pode ver, já viram na TV o astronauta, quando chega, ele vai com uma cadeira de rodas. Uma das coisas é porque ele perde músculo. Ele perde músculo e ele perde osso, tá? Perde osso também? Osso. Ele chega com uma densidade do osso um pouco menor. Isso recupera depois? Recupera em parte. Tá. Mas o músculo, principalmente, ele perde. A hora, então, que você tem atividades com impacto, elas são boas para ganho do osso, tá? O corpo, ele responde positivamente a isso. Só que quando você chega numa idade um pouco mais avançada, você não tem só uma falta de osso. Você tem artrose, que é o desgaste do joelho, o desgaste do quadril. Você tem alguns outros problemas. E o impacto talvez não seja a melhor atividade. No entanto, a musculação, ela trabalha com uma carga, então ela estimula esse ganho de músculo. O músculo, por si só, ele estimula a manutenção um pouco maior desse osso. A gente fala osso dentro do osso, tá? Se não explicando bem, de forma um pouco mais simples. Então, ele estimula essa manutenção do osso, então ganhar e sem desgaste na articulação, tá? Poderia pedir para ele correr, para ele andar de bicicleta, poderia, mas cada atividade ela traz seus benefícios, mas ela também tem os seus malefícios, por menor que sejam, ela também pode trazer alguns outros problemas. Tá.
E a artrose, onde que entra aqui nessa questão das fraturas de quadril? Então, a artrose, ela não vai entrar, ela não tem uma influência direta. Não é ela que favorece a fratura? Diretamente não. Tá. Ela pode favorecer, por exemplo, qual que é o maior risco para um paciente ter uma fratura, a gente chama de fratura de fragilidade. O que seria, além do quadril? Fratura de fragilidade, ela é uma fratura também que pode ocorrer no ombro, no húmero, na região proximal do húmero, na parte do cotovelo, que é o húmero na porção distal, no punho, tá, que a gente chama de no rádio no terço distal, e principalmente no quadril e na coluna. O quadril acaba sendo a mais prevalente. O principal fator de risco para a fratura do quadril é a queda. Para você ter uma ideia, pacientes acima de 65 anos, pelo menos 1/3 dessa população cai. Vai cair pelo menos uma vez na vida. Independente de como? Independente de como, vai cair, tá? Quando a gente fala de pacientes que moram em casas de repouso, casas próprias para idosos, essa porcentagem aumenta de 50% a 60%. Então a gente tem um número de quedas muito grande. E aí e essa queda é o maior fator de risco para a fratura do idoso, para a fratura do quadril do idoso. Tá. Você falou das quedas, aí eu vou trazer um pouquinho para cá. O tapete do meio da sala, aquele tapete na entrada da sua porta aí de casa, que às vezes dobra a pontinha, que qualquer pessoa está mais propensa a cair, o idoso é uma dessas pessoas, né? Os tropeços, que todo mundo pode tropeçar. E aí, os idosos hoje são cada vez mais ativos. Então, você tem pessoas com 60, 65, 70 anos, 80 anos, que você não dá a idade que a pessoa tem. Então, são muito ativos, são jovens, né? Se não trabalham, têm uma vida muito ativa, assim, tem compromisso, saem, vão ao mercado, vão à farmácia, resolvem a sua vida. E aí, por essas pessoas serem tão ativas, o familiar ou quem mora junto acaba esquecendo de alguns detalhes. Estou certa no que eu estou falando, de, olha, é preciso ter um cuidado especial quando se tem um idoso em casa, então de rever esse tapete do meio da sala, rever aquele móvel mais baixinho que as pessoas realmente tropeçam e que para um jovem não vai causar problema nenhum, para um idoso pode causar, mesmo sendo esse idoso bem ativo. Sim, deixa eu só primeiro falar um dado bem importante. Tá. Hoje nós somos 11% da população são idosos. Uhum. Daqui a 20 anos, a previsão é que mais que triplique essa população. Tá. Que então hoje, se nós somos 23 milhões de idosos, a gente vai chegar a 88 milhões. Vão ser quase 40% da população. Isso diz eu, você, outros pacientes, outras pessoas que estão assistindo. Então, na verdade, quando a gente discute isso agora, a gente não está discutindo só para os nossos avós, para os nossos pais. É para nós, né? A gente está discutindo isso para a gente. Porque a gente vai ser uma população economicamente ativa, ativa socialmente e mesmo assim sujeito a diversas coisas. Quando a gente fala de... Desculpa, eu acabei não respondendo da parte da artrose. Quando a gente fala do risco de queda, do risco da fratura do quadril, a gente tem 2 fatores que a gente considera. Ele é dividido em fatores do paciente, que a gente chama de intrínsecos, que isso eu posso falar mais para frente. E o outro, que são os fatores extrínsecos, que são fatores ambientais. E aí entra o tapete também. Ah, tá. Então, nos fatores ambientais estão o tapete, esses móveis no meio da sala, isso tudo que você que está em casa já sabe do que eu estou falando, porque aí dentro de casa você pode identificar quais são esses elementos. Né? Exatamente. Por exemplo, hoje você se locomove na sua casa com uma certa agilidade, você sabe onde está a cômoda, onde está aquela cadeira, onde está o abajur, e você tem uma agilidade para isso. Muitas vezes à noite você acorda para ir no banheiro, você não acende a luz. Você deixa de acender a luz para ir até uma parte na sala. E o idoso, ele não envelhece de um dia para o outro, ele não acorda idoso. Ele vai ocorrendo isso com o tempo. E ele não percebe de forma tão drástica que ele perdeu essa capacidade de se locomover tão rápido, de reagir rapidamente a um desequilíbrio. Então, a gente não percebe isso. Quais seriam esses fatores da casa que a gente precisa reconhecer? Primeiro, o tapete que você falou é fundamental.
O tapete ele pode ser muito bonito, um ótimo elemento decorativo, mas ele pode ser um vilão. Exatamente. Ele pode ser um vilão, algo que provoque um tropeço no paciente. Uma outra coisa seria o quê? Seriam desníveis no chão. Então, aquele degrau pequenininho, ou então alguma irregularidade no piso. O idoso ele não tem a mesma velocidade, às vezes ele não tem a mesma percepção e não consegue nem andar com um passo tão alto. Ele tem uma marcha quando ele anda mais devagar, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são os pisos escorregadios. Esses podem, inclusive, estar associados com o tapete. A gente mesmo cai em casa, às vezes, por um piso que está um pouco escorregadio. O idoso ele tem menos reflexo, menos massa muscular. Então, o piso também é perigoso. Aquele fio da TV, do abajur, que passa pelo meio. Que passa pelo meio. A luminosidade. Como eu falei, o paciente acorda, o senhor acorda à noite, ele quer ir no banheiro. Ninguém, às vezes não é que ele não quer acender a luz. O interruptor da luz... Já demanda passos para ele chegar Ele já não é do lado da cama. Isso. E quando ele construiu a casa dele, ele não pensou nisso. Então, são coisas simples que podem ser modificadas. O banheiro de um paciente idoso, ele deveria ser adaptado. Ele deveria ter barras tanto dentro do box quanto na privada. Porque a hora que o paciente está se levantando ou mesmo se sentando na privada, ele chega num momento que ele precisa de muita força no quadril, na perna. E o jovem jamais nota essa força, né? Ele não vai perceber isso. E esse paciente está sujeito a ter uma queda. Então, como a queda é o principal fator de risco, agindo sobre ela, a gente consegue diminuir bastante essa fratura. Tem até um dado que é um pouco assustador, mas assim, 1/3 dos homens vão ter uma fratura do quadril quando ficarem idosos. Na vida inteira, na verdade, 1/3 dos homens. E metade das mulheres vão quebrar o quadril. Imagina isso com 40% da população. A gente chega em números muito grandes. E aí, a hora que a gente tem um número muito grande, isso ele reverte até em saúde pública. A gente fala tanto de epidemia, de gasto. Um paciente que ele tem uma fratura do quadril, é um paciente que precisa ser tratado. É um paciente que demanda internação. E é caro, um paciente caro, né? É um paciente caro. Então, isso é discutido hoje, não só nos Estados Unidos, é também no Brasil, no mundo inteiro, na Europa. Agora, quando a gente fala no âmbito domiciliar, então dentro da nossa casa, a gente pode sim adaptar. Você falou dessas adaptações, dessas barras aí no box. Eu acho isso tão fundamental de se ter, né? Não é algo que tá, né? Você monta a sua casa, você é jovem, certamente você não colocou, eu não coloquei na minha, mas isso é algo que pode fazer a diferença, até mesmo para o jovem. É que para o idoso tem um peso muito maior. Mas é fundamental ter ali, porque é um ambiente, tá molhado, né? Então, é um lugar de relaxamento. Tomar banho exige muita energia, né? Você percebe isso quando a gente não está muito bem. Você vai tomar banho, dá um cansaço no banho, né? A gente nota que realmente é preciso energia para tomar banho. Então, essas adaptações que dependem da gente, então vamos combinar que a gente vai fazer isso, tá? Que nós dois vamos chegar lá na velhice, a nossa casa vai estar ótima. Mas, e as nossas ruas, as calçadas? Tudo isso que não está preparado para o idoso. Você falou até que é algo de se levar adiante, né? Como saúde pública mesmo. Os médicos também dão esse direcionamento de que, olha, a porcentagem das pessoas que caem nas ruas também é muito alta e que a gente tem desníveis horrorosos nas ruas. Então, buracos no chão, o jovem tropeça e cai. Com o idoso não vai ser diferente, né? Eles acabam caindo com maior frequência, mesmo sendo muito ativos, mesmo prestando muita atenção. Porque eu recebo relatos aqui, Denise, olha, eu nunca havia caído na vida. Tomei um tombo. E aí não deu tempo de colocar a mão, machucou o rosto, machucou, né? Então, às vezes não acontece uma fratura tão grave quanto a de quadril, por exemplo, mas isso acaba ferindo até a própria pessoa por dentro, né? Porque é algo chato realmente cair, né? Isso é levado em consideração também. Então, quando a gente fala dessas quedas, os médicos e as sociedades aí de ortopedia, traumatologia, também dão esse alerta para governo, por exemplo, de que, olha, é preciso olhar com maior cautela como estão as nossas calçadas, de que maneira nós vamos caminhar, porque hoje a gente vai pulando de lugar melhor para lugar melhor nas ruas, né? A gente anda, mas o idoso é mais difícil, né? Com certeza. Todo o ambiente adaptado, inclusive um meio urbano,
ele é mais seguro. Quando eu falei esses números, eles não dividem, na verdade, quedas... perfeito. Já está falando realmente como um todo. Tá. É que o idoso ele acaba passando mais tempo dentro de casa, mas talvez relativamente ele tenha um número de quedas maior fora. Isso. Mas casa é um ambiente mais seguro, né? Exatamente. Mesmo havendo muitas quedas dentro de casa, o idoso acaba se sentindo um pouco mais seguro. Agora, quando acontece a fratura de quadril, e hoje eu estou falando de um número muito grande que eu conheço de idosos que moram sozinhos, que só vão realmente... a família, o idoso não quer morar com ninguém. O idoso quer morar sozinho. Então, quando uma doença, por exemplo, como Alzheimer ou Parkinson acomete as pessoas, os idosos, aí que eles vão realmente, a contragosto, a princípio, morar com um familiar. Mas o que eles não querem, eles querem morar sozinhos. Minha pergunta é, existe um prejuízo muito grande dessa queda sozinho em casa, onde você não tem um telefone, está longe do telefone, esse idoso não vai conseguir te ligar, avisar ninguém. Existe um risco muito grande nessa demora, nesse atraso por socorro? Então, se for apenas a queda, teve uma fratura, talvez não seja um dos maiores problemas desse tempo. O problema é que com a queda, não necessariamente você só tem a fratura. Você pode cair e bater a cabeça. Entendi. Ter algum sangramento. Esse sangramento pode trazer, esse atraso no atendimento pode trazer alguma coisa mais grave. Você pode cair e ter uma contusão na parte do tórax, na parte do abdômen. E essas lesões que são associadas à fratura, elas podem ter uma emergência maior, uma necessidade de um atendimento um pouco mais rápido. Então a gente não consegue pensar só na fratura. Mas é mais do que natural que os idosos queiram ser independentes. Não dá para você... Hoje você passou o tempo que o paciente de 60 anos é um vovô. Hoje chega um paciente de 60, 70 anos, ele está trabalhando... É um jovem senhor, joga exatamente. tênis, tem uma atividade esportiva, tem uma atividade até interessante. E o filho não fica tranquilo. Mas o idoso ele não se vê como idoso necessariamente. E se ele tem essa vida saudável, a gente tem que respeitar e tem que ajudar a ele continuar tendo essa vida. Para ele continuar tendo essa vida saudável, é importantíssimo a gente evitar a fratura do quadril. Tem alguns dados que depois da fratura do quadril, a gente tem uns dados preocupantes. Por exemplo, do paciente que tem essa fratura, 20% desses pacientes podem vir a óbito, podem morrer em 2 anos, principalmente nos 6 primeiros meses. Então, fala de novo, quem tem essa fratura e faz a cirurgia... Não é necessariamente cirurgia. É depois da fratura. Depois da fratura. O paciente atendido corretamente, tratado corretamente, mesmo assim, 20% deles podem falecer. 30% podem ficar dependentes permanentemente. Ou seja, ele deixa de ter sua independência. Permanentemente ele vai ter algum prejuízo para a sua vida. 30% ele perde a capacidade de andar sozinho. 40%. Ele perde a capacidade de andar sozinho. O que seria isso? Ele precisa de muleta, bengala ou mesmo de um apoio de alguém. Então, toda aquela independência que a gente está falando de uma população que vai ser extremamente numerosa, ela começa a correr risco. Ele perde a independência. E 80% desses pacientes, eles perdem pelo menos uma atividade independente diária. O que seria isso? Às vezes um idoso que varre o quintal, um idoso que se troca, que lava a louça, que cozinha. Não vai fazer mais. Ele deixa de fazer. Então ele começa a ficar dependente. Aí junto com isso a gente tem outros problemas. A gente pode ter a depressão, a gente pode ter o medo que esse idoso vai ter de andar. Depois da fratura ele tem muito medo de andar, ele tem medo de cair novamente. E isso só atrapalha ele, porque aí ele deixa de andar. A hora que ele deixa de andar, ele fica mais fraco, ele perde mais osso, e ele fica mais frágil, ele fica mais suscetível. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, a situação fica ainda mais grave. Vai respondendo daqui. Quando, juntamente com essa fratura e o tratamento correto, independente de se ter feito cirurgia ou não, a pessoa tem Alzheimer, por exemplo, então tem algum tipo de demência senil, fica mais grave. E como é isso para a família? Porque, eventualmente, esse paciente que vai perder, vai ficar dependente, não vai mais conseguir morar sozinho, não vai exercer mais algumas atividades que eram normais, que eles faziam sozinhos, não vai entender nem por quê.
que ficaram dessa forma? Conta um pouquinho pra gente. Assim, como eu comentei dos fatores do paciente, os fatores intrínsecos, aí essa parte ela entra em relevância. Por exemplo, o paciente ele tem um risco de queda, um paciente que ele toma muitos medicamentos. Alguns deles podem causar uma pressão mais baixa, uma hipotensão. Esse paciente está mais sujeito à queda, com certeza. O paciente que tem alguma perda cognitiva, então ele tem uma demência, por exemplo, um Alzheimer, ele é um paciente que ele também tem mais risco de queda. Então, esse paciente, a hora que ele tem essa queda, ele tem uma maior chance de fratura. E ele está sujeito a todas as complicações do pós-operatório ou mesmo do tratamento não cirúrgico. Então, com certeza, o Alzheimer, assim como outras doenças, elas são muito relevantes e elas devem ser tratadas adequadamente com um especialista para a gente tentar diminuir esse número de quedas. Hoje, falando sobre fraturas do quadril em idosos, quem tira as nossas dúvidas é o médico ortopedista, Dr. Gustavo Tadeu Sanches. Doutor, quando a família nota que existe um problema na memória, então na parte cognitiva ou motora do paciente, você vai levar o paciente a um médico, você leva seu parente até o médico, que não é ortopedista, né? Só leva esse médico. Aí você diagnostica ou constata quaisquer problemas lá e fica então combinado que o paciente não tem mais autonomia de morar sozinho, por exemplo, no caso da suspeita de ser o Alzheimer, por exemplo. O paciente vai morar junto com o familiar. Esse médico, que não é ortopedista, ele avisa que esse paciente está mais suscetível às quedas e às fraturas para que essa família possa ficar de olho nisso? Às vezes, assim, geralmente os pacientes idosos, eles são atendidos por geriatras, né? Hoje a gente tem, na verdade, um número de geriatras aumentando exponencialmente. Olha aqui, pelo que você falou, tem que aumentar e muito, né? Você que faz medicina, geriatria para você, porque a gente vai precisar, né? Com certeza, a gente vai precisar muito. E o conceito de equipe multiprofissional, então não é nem só um médico, na verdade. Esse paciente ele ser assistido tanto pelo ortopedista, quanto pelo geriatra, quanto pelo fisioterapeuta, isso no tratamento, ou até mesmo antes, vai trazer benefício. Então, com certeza, ele é orientado, sim, por esse médico sobre o risco da queda. Isso aí é algo que a gente faz o tratamento preventivo, que é fundamental. É muito melhor e muito mais fácil, os resultados são melhores quando a gente evita a fratura. Existe tratamento se isso não for possível, mas o melhor tratamento é a prevenção, com certeza. Agora, é lógico que, mesmo esse paciente estando acometido por quaisquer outras doenças que não afetem aí a autonomia dele andar, enfim, que ele possa caminhar, essa família não pode ficar tão preocupada a ponto de, olha, não levante quando o paciente tem a possibilidade de levantar, fazer algumas atividades sozinho, que ele já faz, passear pela casa. A família não pode ficar tão preocupada com isso, de que, olha, não, fique só sentado, só levante quando eu estiver por aqui. Não pode fazer isso, né? Isso prejudica. Isso prejudica. Como eu disse, o fato do paciente ele não andar, a imobilidade, isso traz para ele uma maior chance de queda. O paciente que ele não anda, ele perde músculo, ele perde osso e ele fica mais suscetível à queda. Então, simplesmente tentar protegê-lo falando não ande, não é uma atitude correta. Ele pode até colocar o paciente em um risco maior. O melhor método é a gente tratar com a prevenção. Então, a gente tem que tratar o quê? A osteoporose também. Tem que tratar adequadamente as outras doenças. Um paciente que ele está sendo medicado e ele está com doses erradas, queira porque não procurou um médico recentemente, então ele pode estar tomando uma medicação que deveria estar com outra dose, ele está sujeito a ter aquelas tonturas, ele pode estar sujeito a tomar medicações que deixam ele sonolento, que deixam ele mais lento, mais do que o idoso fisiologicamente, naturalmente fica. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma prevenção tanto da parte médica quanto dessa parte física e alimentar. E o tratamento da osteoporose, ele é fundamental na diminuição do risco dessa fratura. Ele é fundamental. Tá. A fratura, porque o osso quebrou e a pessoa caiu, então assim, é nessa ordem, o osso quebra, a pessoa cai, ou a pessoa cai, e porque caiu, o osso quebra? Isso aí, na verdade, ele já foi muito discutido, e a resposta existem as duas coisas. Tá. É mais comum a pessoa cair e o osso quebrar. Mas eu já vi, inclusive, atendi uma paciente que ele caiu no consultório de outro colega e a câmera de segurança filmou. Ela está saindo do consultório com uma bengala, tranquilamente,
e o osso quebra. Você vê ela fazendo um movimento brusco, caindo o quadril dela. E ela cai depois no chão. Nesse caso, você teve a sorte de ter imagem para analisar. Então, quebrou e caiu, mas o mais frequente é cair e quebrar. Mas pode acontecer as duas coisas. Porém, para quebrar sem estar fazendo nenhum esforço, tem que ser um osso já bem fraquinho. Muito fraco. E é essa fratura que a gente tem que evitar. Assim como a gente tem que evitar a queda, a gente tem que evitar esse osso muito fraco. Como que trata, então, a osteoporose, doutor? Então, o tratamento da osteoporose, ele pode ser feito desde, como a gente falou, com a prevenção de exercícios, o paciente se cuidando durante sua vida toda. Cheguei na minha idade idosa e eu não me cuidei adequadamente. Existe uma solução? Existe. Então, o paciente que ele se alimenta adequadamente, ele tem uma ingesta de cálcio, queijo, ele tem um leite, ele tem uma ingesta adequada dessa composição, isso é um fator que ajuda ele. Naturalmente, o nosso corpo sofre algumas mudanças. Assim como eu falei que a gente perde osso, perde músculo, a nossa pele fica mais fina. E a nossa pele ela é fundamental para o metabolismo do osso. Quando a gente toma um sol, a vitamina D do nosso corpo ela é ativada na pele, um dos locais que é ativado. Então, o idoso fica só em casa, não pega esse sol, ele tem menos vitamina D ativa. E se puder repor essa vitamina D, então? Então, vamos imaginar que é um idoso que não gosta de sair, ele mesmo não quer, a gente sabe quão importante é até para a vitalidade, né, sair, ou é algum paciente, por exemplo, que não pode tomar sol. Um paciente que tem lúpus, um paciente que já teve câncer de pele ou que tem a família propensa a ter. E aí, mesmo sabendo que tem um horário ali nesse caso que poderia sair, ele tem muito medo. Dá para repor? Funciona igual? Funciona assim. O sol, ele é insubstituível, mas a vitamina D ela pode ser reposta, assim como o cálcio. Quando eu disse dar uma alimentação adequada, é porque a gente tem toda uma escala que a gente tem que seguir. Sim. Então, a alimentação, o sol, isso naturalmente vai ajudar ele. Seria o melhor, né? Melhor. Repor com a alimentação, tomar esse sol. Em alguns casos que a gente não consegue ou que não é o suficiente, a gente precisa, sim, de usar medicações que substituam o cálcio, substituam a vitamina D. E aí a gente tem não tão recentemente, mas relativamente recente, o uso de algumas outras medicações que diminuem essa reabsorção óssea do corpo, que são os bisfosfonados. É uma classe de medicação que já tem um certo tempo estudado e a gente tem feito bastante uso, né? Com resultados bons. Sim, o uso do bisfosfonado, ele apresentou uma diminuição do risco da fratura em 53%. Então, é um risco, uma redução bastante significativa. Então, ele é bem-vindo com uma orientação adequada, porque ele não é inerente de complicações. Sim. Toda medicação, ela tem que ter um acompanhamento médico, porque não é doce, né? Ela tem seus efeitos no corpo e se tomado de forma errada, ela pode até fazer mal. Mas com o uso adequado, a gente tem uma diminuição do risco de fratura de coluna, risco de fratura do punho, risco de fratura do quadril. O punho também está em evidência, porque quando a pessoa cai, né, a gente apoia as mãos. Tem perguntinha aqui da Tereza Mões. Ela pergunta o que é osteopenia. Diz que adora o programa, eu já engancho, tem 54 anos, já engancho uma pergunta aqui. Se a osteopenia pode favorecer uma queda, mesmo mais cedo. Certo. A osteopenia, ela nada mais é do que um degrau antes da osteoporose. A osteoporose, ela pode ser diagnosticada de duas formas. Ou através de um exame que se chama densitometria óssea, e aí, nesse exame, ele acusa um númerozinho que a gente chama de um desvio padrão, um desvio do número que a gente considera normal, acima de 2,5, aí a gente considera isso como uma osteoporose. Ou se ele ficar entre 1,5 e 2,5 desse desvio, a gente considera como uma osteopenia. Então, ela é uma pré-osteoporose. Não é tão legal falar isso, mas é muito mais fácil da gente entender. O paciente que tem uma osteopenia, ele precisa de acompanhamento e tratamento. Dá para reverter? Dá. A osteopenia você pode reverter. É como eu disse, a gente não consegue ganhar massa de forma tão adequada, mas a gente consegue diminuir essa velocidade de perda, a ponto de você chegar num número melhor. Então, quando eu falei de alimentação, de sol, de vitamina D,
esse é o momento que a gente diagnosticou o paciente com osteopenia, a gente pode começar a tratar evitando uma osteoporose. É uma primeira prevenção da fratura. Deixa eu aproveitar e perguntar, você falou da perda tanto muscular quanto óssea, aí eu lembrei de quem já fez a cirurgia bariátrica, por exemplo. Essa diminuição brusca aí no peso, tudo isso influencia alguma coisa no osso ou o osso fica intacto? Não, um dos fatores de riscos para o paciente, que a gente falou aqueles fatores intrínsecos, é a perda de peso. Quem é o perfil do paciente que mais quebra o quadril? É a idosa baixinha, magrinha, branquinha. Esse é o paciente mais suscetível, mais sujeito a uma fratura do quadril. É mesmo. E olha que se a gente fosse imaginar, você pensaria que é uma obesa, né? Exatamente, isso que é curioso. A partir dos 25 anos de idade, o ganho de peso, falando apenas em fratura, não estamos falando em saúde. Ele é um fator protetor para a osteoporose e, por consequente, ele é um fator protetor para a fratura. Talvez seja a única proteção que se tem. O idoso, não é que ele não quebra, o idoso obeso não é que ele não quebra o quadril, isso aí falar isso seria um absurdo. Ele quebra sim, mas ele tem um osso mais forte. No entanto, quando ele cai, ele tem um impacto maior. No entanto, as articulações ficam mais prejudicadas, Ele pode cair mais. Você me perguntou no começo da artrose. Isso. Um paciente com uma artrose no joelho, uma artrose no quadril, ele tem maior dificuldade para andar. Agora, quando muda o tempo, que está mais frio, ele levanta com as articulações mais duras. E esses primeiros passos deles são mais difíceis de ser dados. E esse paciente pode cair. É curioso, a gente tem um aumento do número de fraturas agora, outono, inverno. Então a gente tem mais fraturas chegando aos nossos hospitais nessa fase. E a gente chega até a ser uma epidemia, né? E isso tende a piorar no decorrer do tempo. Já é notável que nos últimos anos não tem uma regressão tão grande no verão e na primavera. Ainda assim estão chegando. Por quê? Porque a gente tem mais pacientes idosos, a gente tem mais quedas. Mas ainda assim, o inverno, o outono, ele é uma fase que a gente tem uma incidência maior dessas fraturas. Tá. A Ana Sena diz, doutor, minha mãe tem 67 anos, sente canseira nas pernas, dores nos joelhos, tem muita dificuldade para vestir a roupa, subir no ônibus. Ela toma alguns remédios, que eu até já te falei aqui durante o intervalo. Ela quer saber se esse medicamento pode agravar a situação das dores. E pergunta se existem outros medicamentos ou exercícios para que essas dores que estão prejudicando essa mulher de 67 anos possam melhorar, né? Então, porque pelo que eu estou entendendo, ela fala de Recife, Pernambuco. Pelo que eu estou entendendo, ela, por causa das dores, está deixando de se locomover. Então, olhando assim a história da mãe, desculpa, como que ela chama? A filha que faz a pergunta chama Ana. A mãe, ela não fala aqui. Tá. Então, a mãe da Ana, pelo que ela relatou, ela, na verdade, ela pode ter mais de uma coisa. O paciente que tem dor na perna, tem cansaço, tem dificuldade de se locomover, não necessariamente ela tem alguma doença ortopédica ou não somente uma doença ortopédica. Ela pode ter, sim, uma artrose, um desgaste da articulação que causa essas dores, que causa essa dificuldade de andar. Ela pode ter alguma doença vascular que dá essa sensação de cansaço na perna. Ela pode ter alguma doença na coluna, alguma compressão de nervo que causa esse cansaço quando ela anda. Ela pode ter algum problema no coração, uma insuficiência cardíaca que pode levar a esse cansaço quando ela anda. São muitos fatores, então, muitos fatores. Então, primeiramente, ela precisa ser avaliada para a gente identificar qual o fator exato. O paciente, a hora que a gente identifica esses fatores e a gente consegue equilibrar essas medicações, a gente consegue fazer um atendimento melhor para ela. Legal. Então, otimizar e diminuir o risco. A gente mesmo, se você estiver deitada e for se levantar de manhã de forma rápida, bem brusca, não tem uma tontura, a vista não fica escura, não tem a sensação que vai cair. Assim como eu falei que a gente perde músculo do corpo, que o idoso perde músculo do corpo, ele perde músculo do vaso. A hora que o idoso ele se levanta, esse músculo ele é mais lento e ele é menos potente do vaso. Então a gente tem um negócio que a gente chama de hipotensão postural. Legal. Ele levanta, aí ele tem que lutar contra a gravidade para o sangue subir. Então o idoso ele levanta à noite, além de estar escuro, ele pode ter essa hipotensão postural. Isso é mais um fator que pode agravar, aumentar o risco de queda dele.
Perfeito. Já já a gente volta para falar sobre as cirurgias, ou como é feita a fratura, houve a fratura, como é que vai tratar e se é preciso fazer alguma cirurgia, tá? Já já o doutor Gustavo continua explicando pra gente, são 3 minutinhos de intervalo, a gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Está falando sobre um assunto que a gente recebe tantas perguntas todos os dias e todo mundo quer saber, que são as fraturas no quadril em idosos. E o doutor está explicando aqui pra gente, o doutor Gustavo Tadeu Sanches, que é ortopedista, está explicando aqui pra gente como é possível evitar, né? Agora, doutor, aconteceu. Houve uma fratura de quadril. Qual é o procedimento? Depende de onde que essa fratura aconteceu, quais são os casos mais simples, os mais graves, se é que dá pra gente falar isso. Claro. Quando a gente fala fratura no quadril, a gente está praticamente falando, em sua maioria, fraturas na região, no terço proximal do fêmur. Tá? Então, são fraturas no colo do fêmur, fraturas na região um pouquinho mais abaixo, que a gente chama de uma região transtrocanteriana, tá? E não tanto fraturas do acetábulo, que é a parte de cima do quadril, onde encaixa o fêmur. São fraturas mais raras no idoso. Existem, mas não são tão comuns em relação a essas quedas. A gente fala mais do fêmur proximal, né? E quando acontece, tem que fazer cirurgia, não faz? Qual é o procedimento? Porque é uma região complicada, que a gente utiliza muito, né? Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é isso. Sim. Historicamente, essa fratura ela já foi tratada de forma não cirúrgica, porque a gente pensa assim, o idoso, ele tem diversas doenças, ele vai operar, ele tem um risco cirúrgico, ele tem um risco na anestesia, com certeza ele tem, a gente não consegue eliminar esses riscos. Só que o que a gente percebeu durante o tempo? O fato desse paciente não ser operado trazia limitações muito grandes. Então, o paciente ele ficava acamado, ele começa a ter pneumonia por ficar deitado, não conseguir se movimentar. Ele começa a ter aquelas úlceras, escaras na pele por não conseguir se movimentar. Ele tem piora de outras funções dos rins, do fígado. E é ruim não poder se movimentar, né? Hoje o que se preconiza é se movimentar o mais rápido possível, né? Exatamente. Então, hoje a cirurgia, ela é indicada em praticamente todos os casos. A gente só não opera o paciente que ele tem um risco muito grande cirúrgico. Quem é esse paciente? Aí é um paciente, por exemplo, que ele infartou. Ele infartou, geralmente os médicos sempre pedem avaliação. Na verdade, o ortopedista ele sempre indica a cirurgia. Quem indica a cirurgia acaba sendo o cardiologista, o clínico. Então ele fala, esse paciente não tem condições de operar durante 30 dias. Entendi. Quando dá 30 dias, se esse paciente estiver melhor da dor, e geralmente ele está, eu começo a diminuir aquela vantagem que eu tinha de operar ele pelo tempo de imobilidade que ele ia ficar, porque ele já ficou esse tempo de imobilidade. Se ele conseguisse movimentar melhor, a gente acaba optando por não operar. É claro que esse paciente não operado, ele vai ter um resultado bem inferior em relação à função e aqueles números que eu falei no começo, eles vão ser maiores, ele vai ter um resultado pior. O paciente, a cirurgia, ela é indicação em quase 100% dos pacientes. Aí você está em casa, fica pensando, mas será que o meu familiar, que é idoso, tem que operar mesmo, doutor? Aí todas as outras especialidades liberaram a pessoa e existe o medo, doutor. Você falou da questão da obesidade. Na questão da cirurgia, a obesidade é sempre algo que atrapalha, né? Porque o risco fica aumentado, o acesso é pior ali, né? Então, tem mais gordura para você chegar até o local onde você quer operar. Isso é levado em consideração? Paciente que não consegue optar, tá bom? Paciente ele não consegue dizer se ele quer fazer a cirurgia ou não. A família que vai decidir isso. Isso é levado em consideração sempre, doutor? Se ele é obeso, se o risco dele vai ser aumentado ou não, mesmo o cardio dando ok, as outras especialidades dando ok, como é isso? Sim, porque a família tem medo, né? Claro, a gente não consegue. O fato do paciente ser obeso ou não, a gente não contraindica o tratamento. O tratamento dele é o mesmo. Ele traz mais dificuldades durante a cirurgia, ele traz mais dificuldades no pós-operatório, mas a gente não tem uma contraindicação por fato de ser obeso. Tá bom? Em relação à indicação de cirurgia, a gente vai depender também do nível da fratura. Por exemplo, quando a gente tem uma fratura que é na região do colo, uma região um pouco mais alta, que é como se fosse um pescoço da cabeça do fêmur, esse é um lugar que a fratura no paciente idoso, se ela for sem desvio,
a gente pode fazer uma cirurgia menor. Então, a cirurgia do quadril não necessariamente era uma cirurgia grande, uma cirurgia... Não é sempre a mesma cirurgia, não, tem diversas cirurgias. Cada dependendo da fratura do local. Tem uma indicação e, às vezes, uma mesma fratura, ela pode ter mais de uma indicação, mais um método de fixação conforme o seu desvio. O que você vai fazer nessa cirurgia? Onde é o acesso? Então, em que lugar que você corta o paciente? E o que você vai fazer nesse quadril? Primeiramente, a gente tem que identificar. Uma fratura do colo do fêmur, ela é uma fratura que a gente divide o tratamento em 2 etapas. Na verdade, a gente pode fazer ou uma fixação dessa fratura, geralmente feito com parafusos, ou placa e parafuso, dependendo da altura dessa fratura no colo, ou uma prótese, uma substituição. E aí essa prótese, ela pode ser uma substituição total, você substitui a parte do fêmur proximal e o acetábulo, que é onde encaixa o fêmur. Ou a gente pode fazer uma cirurgia menor em pacientes que andam menos, que são mais acamados, têm outros problemas, que é a gente faz uma prótese parcial. A gente só substitui o fêmur. Esse paciente, essa cirurgia, ela dura menos do que a outra. Então a gente acaba escolhendo isso para alguns pacientes bem selecionados. Mas ela também traz alguns benefícios. Além de ser uma cirurgia menor, e ela tem complicações menores também depois da cirurgia, mas ela tem que ser bem selecionada, senão esse paciente ele precisa ser reoperado num tempo muito curto e aí a gente pode ter outros agravantes. Tá. Onde é o acesso? Quando a gente vai pensar numa fixação com parafusos, é na região lateral da coxa. Tá. Ela pode ser feita uma via não tão grande para passar o parafuso, ou mesmo pequenos cortes onde só entra o parafuso. Você consegue ter acesso igual. Se ela não tiver desviada, então na verdade a gente coloca ele numa mesa ortopédica que é própria para isso e vai nos facilitar a fixação com parafusos. Quando o paciente é um pouco mais jovem, mas aí na verdade não entraria na questão do idoso, aí a gente pode até reduzir essa fratura, fazer uma via um pouco diferente, para colocar no lugar. Só que quando reduzir a fratura, colocar no lugar? Colocar a fratura no lugar. Então, senão você fixa ela torta. Mas isso só apenas para pacientes jovens. Entendi. Senão você fixa como ela tiver mesmo. Não, senão a gente tem que substituir. Substitui, entendi. Porque essa região do colo é uma região que passa muitos vasos que vão para a cabeça. A fratura nessa região, um paciente idoso, ele tem um alto índice de morte da cabeça. A gente chama de necrose da cabeça. Quando essa cabeça morre, então não adiantou nada eu fixar. O paciente vai ter dor, ele vai ter incapacidade de andar, vai ter dificuldade de andar e muitas vezes ele até perde essa fixação. Nesses casos, uma fratura desviada no paciente idoso, nessa região, colo do fêmur, a gente faz a substituição pela prótese. A prótese evoluiu muito. Ela é a prótese do quadril, ela é a prótese mais evoluída, pode-se dizer assim, da ortopedia. Uma prótese que tem anos e anos já de experiência. Hoje a gente trabalha com acesso a alguns materiais que têm uma durabilidade muito maior. Os cirurgiões que fazem a prótese, eles são bem mais treinados. Agora eles estão desenvolvendo... De modo que não tem que substituir durante a vida. O objetivo é o quê? É fazer menos cirurgias nesse paciente. Legal. Porque a prótese ela tem uma duração, uma durabilidade. Então não adianta nada você colocar uma prótese e daqui 5 anos você precisar reoperar. Dá para fazer isso se precisar? Claro. Aumenta o número de complicações. Para você colocar a prótese, você tira osso. Se eu tenho que fazer uma outra cirurgia, eu tiro mais osso. E o osso, ele acaba. A gente começa a perder esse estoque de osso que a gente chama. Então, na verdade, a ideia é a gente fazer uma prótese que dure o máximo possível. Tá? E hoje a gente tem ótimos implantes que duram mais tempo e a gente agora tem outras alternativas até mesmo de via. A via ela pode ser lateral ou ela pode ser atrás, mas agora a gente tem uma via, algo bem recente, que é uma via que entra na frente. E é uma via, qual a vantagem dela? Na verdade, você não precisa retirar nenhum tendão do osso. Você faz uma dissecção, você faz um afastamento entre os músculos. Então, é uma via que acaba facilitando a recuperação desse paciente. Como é o pós-operatório, então? Como se recupera esse paciente? Lógico que a gente está falando de maneira tão genérica aqui que cada paciente tem uma indicação diferente, a via diferente, os acessos, né? Cada um tem uma condição diferenciada, mas dá para falar uma média, então, de tempo de cirurgia, tempo de internação e depois de quanto tempo essa pessoa já está de pé? A gente poderia, na verdade, ficar a semana inteira falando sobre isso, se a gente for falar sobre as cirurgias. O que é importante? Uma coisa que a gente também já aprendeu, graças a Deus, isso tem sido aplicado. O ortopedista,
ele era o único paciente no passado que cuidava desse paciente, do idoso. O único médico que Então, ele cuidava. operava e fazia o pós-operatório. O que a gente percebeu? Que a inclusão de outros médicos e não médicos, então aquela equipe multidisciplinar que a gente disse, então entra fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, enfermagem, entra de médico nutrólogo, que cuida da alimentação, ajusta a regulamentação, entra o geriatra, se necessário cardiologista, o anestesista. A hora que a gente tem uma equipe dessa completa, a gente consegue otimizar muito essa cirurgia. Eu faço parte de uma equipe no Hospital Alvorada, Moema, que a gente chama fratura no quadril do idoso. E essa equipe ela foi desenvolvida há um pouco mais de um ano, justamente para a gente otimizar esse tempo. Desde que a gente começou, a gente conseguiu, o nosso objetivo era ter até 36 horas, mais ou menos, o tempo de cirurgia para esse paciente. Então, ele chegou no hospital, ele teria 36 horas. Porque esse paciente, a hora que ele é operado mais rápido, ele tem um benefício. Hoje a gente conseguiu chegar numa média de 24 horas. Alguns pacientes são operados antes de 24 horas. A hora que a gente consegue operar esse paciente antes e ele continua sendo bem assistido, principalmente no pós-operatório, a gente consegue diminuir o número de complicações, a gente consegue diminuir o número de dias internado. Existem pacientes que chegam no dia, opera em menos de 24 horas, em 2 a 3 dias eles podem estar recebendo alta. Tá. Então, a gente conseguiu diminuir até os nossos índices de complicação na internação e a gente vai estudar bastante para ver se a gente conseguiu também reduzir no futuro a mortalidade desse paciente. Lógico. Então, não basta a gente aceitar aqueles números e ficar chorando. Cabe a nós a gente melhorar o nosso trabalho e buscar, assim como a gente vai ter uma população mais idosa, ter uma população com um melhor prognóstico, uma melhor qualidade de vida, mesmo depois da fratura do quadril. Tá. E aí esse paciente, enquanto está internado, ele só fica acamado? Ou essa equipe toda, mesmo que o paciente não possa levantar, se ele pode levantar, se ele não pode levantar, a fisioterapia, ela é só uma coisa respiratória, porque fica acamado mesmo pouco tempo assim, acho que precisa fazer, conta pra gente. E se existe o manipular, então, de braços e pernas, porque o risco de trombose, tem risco de trombose depois de cirurgia, né? Queria que você falasse um pouquinho da vantagem de levantar. Então, antes da cirurgia, não tem muito o que ser feito com o paciente em relação à fisioterapia. No máximo, a respiratória. Porque o paciente tem dor, ele não tolera muito a manipulação. Depois da cirurgia, é fundamental a gente ter uma fisioterapia de qualidade, tá? A respiratória também, mas a motora principalmente nesse caso. Por quê? Esse paciente tem que sair da cama. A gente opera justamente para a gente não ter aqueles riscos que a gente falou do paciente que não era operado. Ele tem que movimentar, ele tem que não ter escara, ele tem que ficar numa posição que ele consegue comer sem a comida voltar e ir para o pulmão. Ele tem que ter uma posição que ele consegue ganhar uma independência. Como eu disse, ele é um paciente que está com medo. Por mais que você fixou a fratura, isso melhora muito a dor dele, mas não acaba. Então ele é um paciente que tem medo. Tá com medo e tá chateado, né? E o fato de operar, ele perde músculo mais do que ele já tinha. Então, aquela artrose que estava lá controlada vai piorar. Aquela força que ele já tinha debilitada vai piorar. Então, essa reabilitação precoce, isso já desde o momento da internação, ela é fundamental, tá? Isso aí, ela é dependente dessa equipe. Essa equipe ela tem que trabalhar em conjunto, a gente tem reuniões diárias sobre os pacientes para justamente um otimizar o outro e trabalhar numa sincronia. Isso a gente consegue, além de a gente diminuir, melhorar, trazer benefícios para o paciente, a gente diminui os recursos financeiros empregados do paciente. E a população está crescendo, a gente vem discutindo tanto aí sobre até problemas na previdência, a gente precisa otimizar toda essa parte que a gente tem. E isso ele é fundamental. Tem um estudo que mostra que depois que começaram a implantar essa equipe, diminuiu o índice de complicações em 43%. Então, pneumonia, úlcera, infarto, trombose, o delírio, que é o paciente que ele fica ele perde um pouco a noção do tempo, do espaço onde ele está, diminuiu bastante isso. Então, essa equipe ela é fundamental, 43% é muito grande. É uma redução muito grande que a gente traz, é um benefício ótimo. Você me perguntou a respeito da trombose. Fraturas do membro inferior, principalmente quadril, é uma das doenças que mais aumenta o risco de trombose, tá? A fratura por si só já aumenta.
O fato de você precisar abordar cirurgicamente, e o fato, se esse paciente não conseguir ter uma mobilidade adequada depois, a gente tem um risco da trombose. E a trombose era uma doença que ela pode ser perigosa se não tratada e não diagnosticada adequadamente. Ela vai formar um trombinho dentro do vaso, um sangue que fica mais duro dentro do vaso. Esse trombo ele pode soltar e ir para o pulmão. E ele pode levar a outras complicações no pulmão, até mesmo no coração. Então, a hora que a gente tem uma doença, a gente não precisa ter as outras. A gente tem que prevenir. A palavra na fratura não era prevenção, depois teve a fratura, ela continua a prevenção. A prevenção de outras doenças, a prevenção de outra fratura e outras quedas. Quando você tem uma fratura do quadril, você aumenta em 50% a sua chance de ter a fratura no outro quadril, em até 2 anos. Ah, do outro lado. Então, o paciente que já quebrou uma vez, ele é um paciente que ele tem que ser olhado com atenção. E é um momento ideal para aquele paciente que não tratava a sua osteoporose, começar o tratamento da osteoporose. Então, ele é um momento que a gente consegue trazer esse paciente para a gente. Ó, descobrimos que tem uma fratura do quadril, quebrou, tem osteoporose, tudo bem. Vamos agora tratar a outra fratura. Mas, doutor, eu não tenho outra fratura. Exatamente. E eu espero que você não venha ter. Aumenta o risco só para a fratura do outro lado, então, do quadril, para a segunda fratura do quadril, ou aumenta também para as fraturas de fêmur, doutor? Porque tá tudo meio interligado, né? Então, você tem o contato da cabeça do fêmur aí com a parte do quadril, né? O fêmur, ele, na verdade, ele é esse osso grande da coxa, né? A fratura do fêmur, ela pode ser em diversos locais. Então, quando a gente fala do quadril, é mais comum são as fraturas mais altas. Falando na fratura, a gente falou muito do bisfosfonato, aquele remédio que diminui a absorção do osso. A gente descobriu no final da década de 90 que essas fraturas reduziu bastante o risco de fratura. No entanto, a gente descobriu algumas fraturas atípicas, fraturas não comuns, que ela ocorre por causa do uso do remédio. São fraturas com padrões diferentes, são fraturas um pouco mais baixas e às vezes o paciente não chega a fraturar. A gente consegue identificar, o paciente ele tem uma dor, faz uma radiografia, a gente vê que tem alguma coisa diferente, a gente consegue até prevenir. Aí vem a pergunta, mas então eu não posso tomar o bisfosfonato porque eu vou quebrar? Não, não é isso, tá? Ele previne muito mais do que ele prejudica, mas como tudo a gente diz, tudo que a gente faz não é 100% bom. Sendo acompanhado o que não pode acontecer, que infelizmente é o que a maioria das pessoas faz, né? Então, nós aqui no Brasil temos uma cultura de você vai no médico quando tá ruim e quando tá bom você não vai mais. Se der para você continuar tomando o remédio que ele prescreveu, muito bem. Senão você também para de tomar o remédio, né? E esse é o perigo, de tomar essa medicação sem fazer o acompanhamento, que aí você pode. É mínima a porcentagem de ter esse contraído do remédio? Mas quem não acompanha está sempre desprotegido, né? Tem que acompanhar, o idoso sempre tem que acompanhar. Quem teve uma fratura tem que te ver de quanto em quanto tempo? Então, no começo, depois de uma cirurgia, ele acaba passando um pouco mais frequente, né, com a gente, frequentemente. Porque você tem que tirar os pontos, tem que ver enquanto a fratura não consolidou, ou a prótese, se ela está cicatrizando a ferida feita. A partir do momento que está mais estável, as consultas são bastante espaçadas. Pode chegar de 6 meses até 1 ano. Então, não é tão desgastante para o paciente acompanhar. Já tem que ir nos outros especialistas, inclui o ortopedista. E é fundamental ele acompanhar com outros especialistas. Esse paciente ele precisa ser tratado por mais de um médico. Ele precisa tratar a osteoporose dele, ele precisa tratar se ele tiver pressão alta, diabetes, essas outras doenças que são causas de queda. E a queda, por si só, ela pode descompensar essas outras doenças. Então, é fundamental esse paciente ser bem assistido, tá? A gente precisa que o paciente retorne. O nosso objetivo é trazer ele de volta para a sua vida, próximo da sua vida que tinha. E a gente consegue isso. A gente tem resultados bem satisfatórios. Pacientes que saem felizes, vêm conversando com a gente, vêm andando. Às vezes com uma bengalinha, que ele não usava, às vezes sem a bengala. E a bengala, ela não é nenhum demérito. Ela ainda é tida na nossa população como algo vergonhoso. O paciente, ele tem vergonha. Ele usa a bengala em casa e não usa fora de casa. E onde que tem mais perigo? Fora de casa. Porque ele não quer ser visto com a bengala. Mas a bengala, ela não necessariamente ela precisa ser usada o tempo todo. Às vezes o paciente dá 3, 4 passos, um com a bengala. Isso. 3, 4 passos, um com a bengala. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Eu falei, leva a bengala para passear.
Não fica com vergonha dela. Compra uma bengala bonita. Uma paciente uma vez para mim falou, doutor, eu vou comprar uma bengala rosa. Eu falei, ótimo, compra uma bengala rosa. E hoje mudou também, né? Então, antigamente a pessoa ficava com uma postura muito ruim para andar com a bengala, porque elas tinham, não sei se sempre foi assim, tinha tamanho padrão. Hoje elas são muito ajustáveis. São leves. Leves, muito leves. E você não precisa ficar numa postura que não é confortável para se apoiar, Exato. né? E às vezes na hora que esse paciente ele teve aquele desequilíbrio na rua, ele consegue apoiar a bengala. Sim. Evitou uma queda, talvez ele tenha evitado uma cirurgia. Isso, exatamente. É super importante. Pode ser que seja necessário, no primeiro momento, um andador também, doutor? Com certeza. O andador, ele é um tipo de auxiliar para apoio um pouco maior, então o paciente ele consegue jogar mais peso no andador e sobre os braços dele, então isso ajuda bastante. Geralmente, no começo, ele é usado o andador. Tá. A bengala é uma das últimas etapas. E quem vai fazer esse trabalho de ir tirando esse andador e, se for possível, tirando essa bengala, é a equipe de fisioterapia? Em conjunto com a equipe ortopédica. Tá. A gente vai conversando e vai vendo o quanto esse paciente está ganhando, força, está ganhando independência. E nessa parte de recuperação, o fisioterapeuta é fundamental. Enquanto ele vem no consultório e ele fica meia hora conversando com você, ele fica uma hora, isso uma sessão às vezes com o fisioterapeuta. Ele vai 3 sessões na semana. Ele passa mais tempo com o fisioterapeuta. Sim. Então o fisioterapeuta ele consegue identificar até mais detalhes que podem ajudar. Então, essa comunicação, essa interação é fundamental. Como esse paciente chega, né? Se ele sai do carro bem, se ele precisou de ajuda ou não, tudo isso acho que dá para observar num cenário mais tranquilo ali. O fisioterapeuta acho que consegue olhar isso e eventualmente até escrever para você. Não, com certeza. Né? A comunicação por carta, por telefonema é fundamental. E a consulta, ela não começa a hora que o paciente está sentado. Começa antes, né? Ela começa quando ele está levantando da sala de espera. Você chama o paciente e você já está observando como que ele levanta, como que ele anda, ele está apoiando a bengala ou não, o andador, ele está usando adequadamente a bengala, qual que é o passo que ele está usando, tudo isso a consulta ela começa ali. Perfeito. Passou tão rápido que já acabou. Vou deixar o contato do doutor. 0 operadora 11 5575 3256. 5575 3256. Doutor Gustavo, adorei te receber. Volta pra gente falar sobre outras fraturas. Volta porque o tema é que não falta. Assunto é que não falta, né, doutor? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É importante a gente difundir essas ideias de saúde pública aí que a gente possa trazer benefícios para toda a população. Bom fim de tarde, viu? Obrigado para você também. Volte mais vezes. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.